Olá, chegamos à sétima parte do resumo comentado do livro Aprendendo Arte, um manual de habilidades para terapeuta dessa terapia de aceitação e compromisso. E nós vamos falar agora sobre valores. Para falar sobre valores, vamos começar entendendo quais são os objetivos de definirmos esses valores. Né? Então, assim, os objetivos que os autores colocam aqui é clarificar, né? Clarificar os valores para que os clientes entrem em contato com o que dão sentido na vida deles. Então, a gente precisa colocar em mente que muitas vezes nossos clientes eles não têm ideia do que eles estão fazendo, de onde que eles vieram, para onde eles vão. Eles ficam um pouco perdidos, eles não sabem para onde, né, estão norteando a vida deles, o que estão, para que rumo que eles estão levando as suas vidas. Então, quando a gente clarifica, quando a gente esclarece os valores, a gente tem a possibilidade de conhecer e fazer com que eles também se conheçam. Também ajuda a desenvolver, né, esse foco no processo de viver, processo de vida mesmo, e desapegar dos objetivos e dos desfechos que não são efetivos. Muitas vezes a gente tem uma bifurcação assim na nossa vida e a gente tem que escolher para que lado a gente vai. E em alguns momentos a gente pode, né, seguir um caminho que não estão de acordo com nossos valores. Mas tá tudo bem, a gente sempre pode voltar e fazer o caminho certo. Mas é importante que a gente saiba quais são os nossos valores para saber se aquele caminho está deixando a gente mais próximo a eles ou distante deles. Então, a gente acaba trabalhando com nossos clientes o propósito e o significado da vida deles. Né? Então, esses é um dos aspectos que é muito marcante dentro da arte, porque a arte que os autores colocam que algumas outras terapias estão focadas muitas vezes em diminuir os sintomas, reduzir os sintomas. Aí a gente acha assim, como reduzir sintomas de ansiedade, como não sentir, né, ansiedade, como não ter, mas a arte ela está preocupada em fazer com que esse cliente ele viva de acordo com seus valores e não fique focado em diminuir sua ansiedade ou focado em ficar só olhando para o seu medo, para aquilo que causa ansiedade ou depressão nesse cliente, tá? Então, esclarecer vai trazer as orientações de vida que são significativas, vai ajudar a que esses clientes consigam se envolver em atividades que realmente tem a ver com os valores de vida que eles mesmos escolheram para eles. A gente vai conseguir entender, né, como que funciona esse bem-estar do cliente com base nesses funcionamentos da vida que vai começar a surgir de acordo com esses valores. Então, a importância disso também dentro do plano terapêutico é você conseguir ajudar o seu cliente a ser direcionado para esses objetivos de vida dele. Mas eu falei objetivos porque pode ser um sinônimo, entre aspas, de valores, mas valores tá muito acima de objetivos, tá? Valores tem a ver com propósitos de vida, porque está muito acima de objetivos. E, inclusive, um exemplo que eu pensei agora de pessoas que estão aposentadas, vivendo muito bem as suas vidas e podendo ficar lá na ilha de Bahamas, tomando sua água de coco, ficando na sombra, né, tomando água fresca. E essas pessoas decidem não continuar, essas pessoas decidem continuar trabalhando, decidem cavar um poço na África, decidem fazer projetos que ajudam pessoas carentes, essas pessoas estão lá ativas e você fala assim, nossa, mas você tem tudo para viver a sua vida agora, depois de tantos anos trabalhando, você tem que descansar e você tem que parar. E a pessoa fala assim, não, porque isso que eu estou fazendo dá sentido à minha vida. Né? Muitas pessoas, às vezes, que fazem trabalho voluntário, né, não estão recebendo um nada, pelo contrário, investem o dinheiro deles nesses trabalhos voluntários e elas falam, porque isso dá sentido à minha vida. E muitas vezes a gente vai tentar encontrar justificativa, né? Vai falar, cara, você pode estar lá no Bahamas.
tomando sombra e água fresca. E você está aqui, nesse calor, sabe, vendo esse caos. Daí você vai tentar justificar por que você está fazendo isso. A pessoa não vai conseguir. Ela vai falar, né? Porque isso é importante para mim, isso tem muito a ver com meus objetivos de vida, mas para você não vai fazer sentido. Mas para essa pessoa faz todo sentido, porque ela está interessada em estar próxima dos valores dela. Essas pessoas têm isso dentro dela, de conquistar, de ter um propósito maior que as suas próprias vidas, que isso dá sentido à vida delas e que isso torna a vida delas mais significativas. Não podemos também fazer demagogia ou confundir, por exemplo, com pessoas que se aposentam e têm que continuar trabalhando por necessidade. É diferente, né? Não está lá por valores, porque vamos entender aí que o valor dessas pessoas é estar com a família, estar com os netos, poder viajar mais, curtir mais a vida e realmente descansar. Mas essa pessoa, ela não pode, né? O salário que ela recebeu ali na aposentadoria não chega até o final do mês. Então, existe uma diferença aí. Então, a gente tem que entender que valores dá sentido à vida. Então, também nosso trabalho é ajudar nossos clientes a identificar os valores, né? Algo que eles achem que sejam bem importantes para a vida deles, de forma conscientes, atentos, intencionais. Aqui o doutor coloca que na arte ela é definida, os valores são definidos como direções de vidas escolhidas, desejadas e são construídos verbalmente, é aquilo que você verbaliza, né? Olha, eu tenho um sonho, eu tenho um grande sonho de montar um bom projeto para ajudar as pessoas carentes da minha cidade. Né? Eu tenho isso de valores, para mim importa muito. Isso que me faz me levantar da cama, isso que me faz dar procedimento à minha vida e o meu caminhar, né? Mais uma vez, gente, cuidado aí, né? Muitas vezes aqui a gente pode escorregar, sabe? E tem muitas pessoas podem colocar como valor, por exemplo, a família, ok. E aí tem um filho de 40 anos que mora na casa dela, que nunca trabalhou, que não ajuda com a despesa, não ajuda com a tratativa da casa, né, as atividades domésticas, enfim, o cara quer lá ficar bebendo e comendo a sombra e a água fresca. Mas aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu ajudo porque ele é meu filho, então o de valor importante para mim é ajudar meu filho. Mas aí é que tá a questão, né? Não faz sentido para mim, faz sentido para essa pessoa, mas não julgar, claro que não, mas assim, tá, mas o que que é ajudar o seu filho, né? Olha uma pergunta que ajuda a fazer com que essa pessoa, ela perceba melhor sobre os valores dela, né? O que é ajudar seu filho? Esse caminho que você está trilhando com o seu filho está realmente o ajudando? Né? Porque se você não estiver mais presente de hoje para amanhã, como é que ele vai fazer? E aí você percebe que você não está contribuindo para a evolução dele, você não está contribuindo para ajudar, tá? Dentro da arte, os valores são importantes, e ele coloca aqui quais são os motivos que levam a serem importantes, né? Porque eles oferecem uma direção construtiva, porque fornecem uma direção consistente, né, de você saber para onde você está indo, promove a flexibilidade comportamental, você não fica tão rígido, apoia também os processos de flexibilidade no modelo da ACT, que permite estabelecer objetivos e pragmáticos também, e fornece um propósito contextual para a mudança de comportamento. Então, essas motivações têm a ver com você definir esses valores. Como então que o fornecimento de direções construtivas pode me ajudar a definir os meus valores? Pode me ajudar, pode ser a motivação dos meus valores, né? O trabalho com os valores se trata de ajudar clientes a definir sobre o que a vida deles pode ser, o que a vida deles pode ser quando eles não estiverem funcionando com os pensamentos deles. Vamos trocar por miúdos aqui. Fala para mim quais são os seus valores. Eu tenho de valor tratar os meus filhos com generosidade e ser sempre presente na vida dos meus filhos,
Aí você vai além, né? Mas o que significa tratar sua filha com generosidade e ser presente na vida dos seus filhos? É buscá-lo na escola, e uma vez por semana no trajeto de casa, poder parar e comprar um picolé para eles. Gente, eu adoro fazer isso. E chegar em casa, estipular o tempo em que eu vou estudar, estipular o tempo em que eu vou cuidar da casa, mas também ter um tempo de brincar, sentar no chão e brincar com meu filho. Isso é tratá-los com generosidade. E aí, quando essa pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, eu já saio do trabalho atrasado para buscar ele atrasado, para sair correndo, para chegar em casa, para fazer janta, para dar conta de tudo, aí chega na hora de sentar com ele, tá na hora de dormir, de jantar, de não sei o que, de tomar banho, de cuidar da TV de casa. Minha vida é muito corrida. Então a pessoa sempre vai encontrar uma justificativa para, e de fato é mesmo, né, para não conseguir ou achar que não vai conseguir estar de acordo com os valores dela, viver a vida de acordo com os valores dela. E aí essa pessoa, ela vai entrar em fusão com esse pensamento. Né? Eu não consigo porque eu não tenho 2 horas quando eu chego em casa, que daqui a pouco já é hora de dormir, porque ele demora para tomar banho quando eu mando, porque os brinquedos são sempre espalhados e eu não consigo nem me sentar no chão. Bom, e você vai se fusionando com seus pensamentos e que de fato você não está conseguindo colocar, viver de acordo com os seus valores, porque os seus pensamentos, os seus sentimentos de incapacidade, de frustração, de organização, né, de falta de organização, aliás, não deixam com que você viva de acordo com seus valores, tá? Comportamentos baseados em valores são construtivos porque eles se movem em uma direção em particular e dão uma qualidade particular à vida do cliente. E um cliente aqui do nosso autor, ele colocou dessa forma, abre aspas, é como se eu tivesse passado a minha vida em um oceano aberto, nadando para longe da única ilha na qual não quero estar. No fim das contas, isso não me levou a lugar algum. O que eu quero é começar a nadar em direção a algo, não para longe dessa ilha. Fecha aspas. Vocês entendem que esses comportamentos são baseados em valores que, de certa forma, são construtivos? Porque quando você só fica passando a sua vida pensando, não quero pensar nisso, não quero sentir medo, não quero sentir ansiedade, eu não vou conseguir dar conta, o meu filho é muito teimoso, eu não consigo nem colocar ele na hora certa de tomar banho, na hora de dormir é um caos, na minha casa é um caos, tudo na minha vida é um caos, eu não consigo dar conta, e aí esse pensamento vira uma bola de neve, e aí tudo que você está vivendo na sua vida é o quê? Que você está fugindo desses pensamentos, fugindo de tudo isso, porque você não consegue organizar tudo isso, né? Você precisa de um tempo, respirar, sentar, relaxar e colocar a sua vida. Eu costumo falar que são os pingos nos is, sabe? Para onde eu quero ir? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Né? Por que eu estou tão longe assim dos meus valores? Se é isso que eu quero para minha vida, de que eu estou fugindo do desconforto, né? Eu tenho um ótimo exemplo para dar sobre mim. Eu tenho certa dificuldade de expor minha vida no Instagram. Eu gosto de gravar para o YouTube, porque eu faço de resumos de livro, eu falo um pouco até da minha vida. Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade de lidar com essa rede social. Mas eu sei que muitas pessoas que querem ser referência na abordagem terapêutica que escolheu, que é a minha, que é a arte, trabalhar com transtornos alimentares, essas pessoas, elas trilharam um caminho pelas redes sociais, pelo Instagram, por exemplo, que a levaram a ser referências nas suas profissões. E eu sigo essas pessoas e eu converso com essas pessoas, né? A gente tem trocas ali importantes. E isso me fez até cliente dessas pessoas, ok? Então essas pessoas trilharam o caminho das pedras e estão dizendo assim, ó, esse aqui é um caminho difícil, árduo, mas é um caminho que pode te levar a você ser conhecida, a você ter mais cliente, aumentar o seu ticket. Então, quando eu digo que eu quero ser uma referência, mas eu quero evitar o desconforto de estar na rede social que eu não quero estar, eu só quero um monte de situação, né? Aí eu só quero
que a parte boa, que é ser referência, que é ser reconhecida, mas não quero seguir o caminho que muitas pessoas seguiram, que falaram que é esse o caminho. Então, assim, olha como eu estou distante dos meus valores quando eu estou fugindo do desconforto de expor a minha vida, às vezes, nas redes sociais. Eu sei que tem outras maneiras também de você, enfim, captar clientes, tá, gente? Na verdade, é uma opção a mais que nós temos, é uma opção boa, uma opção rápida, entre aspas, também, né? Mas é uma opção e eu quero lançar mão das opções, eu quero ser reconhecida, eu quero aprimorar meu trabalho, entende? Então, não é uma opção para mim não estar naquele lugar. Tem a ver com desconforto? Ok, tem a ver com desconforto. Mas é um desconforto que vai me levar a romper barreiras. Que eu já estou até rompendo, que eu estou fazendo um trabalho lá, né? Promover direções consistentes, é definir uma direção com base em nossos valores, né? Produzir um rumo mais consistente que direcione nossas ações, mesmo durante as tempestades da vida. Gente, a vontade de dormir até 9 horas, 9 não, até 8 assim tá bom. A vontade de dormir até 8 horas, né? A vontade de dormir cedo e acordar um pouquinho mais tarde, a vontade de ver televisão, filme, amo filme. Eu falo assim, olha, minha meta seria muito bom se eu conseguisse ver um filme por semana. Eu amo, sabe, sentar, comer minha pipoca, assistir meu filme. A vontade de ir pra praia no fim de semana, né? As tempestades que você encontra e que te faz tomar atitudes que não têm a ver com seus valores, é sobre isso que são direções consistentes. Quando você sabe o que você quer, sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, você toma atitudes de acordo com isso. Você toma atitudes de acordo com chegar nesse lugar. Então, a importância de você definir quais são os seus valores, saber para onde você quer ir, é você saber qual caminho que você vai trilhar. Não fazer que nem a nossa querida e linda Alice, ir para seguir qualquer caminho, né? Bom, quando as ondas de emoções quebram e os ventos ensurdecedores dos pensamentos sopram, nós ainda podemos traçar cursos alinhados com nossos valores. Qualquer pessoa que tenha engajado na meditação de mindfulness por algum período de tempo está ciente da natureza mutável das emoções e pensamentos. Entretanto, os valores tendem a não mudar com a frequência. Uma vez que o cliente esclarece, declara e se compromete com os seus valores, esses se tornam um farol que ajudam os clientes a evitar as rochas durante as tempestades psicológicas. Olha que lindo isso, gente. Nossos valores, gente, é como se fosse um farol. E o farol guia a gente, norteia, te olha, é por ali que você vai. Isso é muito bom poder ajudar nossos clientes a entender, a olhar os seus valores, sabe, de vida. Outro motivo de você entender que definir esses valores são importantes é porque eles promovem a motivação e flexibilidade comportamental. Né? Ele diz aqui que muitas vezes a gente escolhe nossos valores por questões culturais. Ele até fala que as pesquisas apoiam a ideia de que os valores que são escolhidos com base na evitação experiencial, na desejabilidade social, é aquilo que a sociedade espera da gente, né? E fusão cognitiva, esses valores, né, tendem a não levar a desfechos positivos, que na verdade não são valores, são algo embutidos na gente, entende? Que a gente pode se desfusionar disso também que foi embutido na gente, sabe? Então, assim, enquanto criança, a gente vivia uma vida muito difícil, a gente não tinha alimento, a gente passou por situações desagradáveis, desconfortáveis, e aí a gente não tinha alimento. Então hoje eu como, porque isso foi embutido em mim. Come agora, porque amanhã você não sabe se tem alimento. Então como bastante hoje. E eu sabendo que mesmo que amanhã eu tenha alimento, que minha geladeira está abastecida, eu estou com aquele comportamento ainda
disfuncional do comer, 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 achando que a comida vai acabar e amanhã eu não vou ter comida. Então, aqui o exemplo que ele deu é assim, ó, eu preciso ficar com meu marido porque eu me sentiria culpada se eu fosse embora. Né? Ela tá evitando a experiência de sentir culpa, evitando a experiência de aquele sentimento de culpa pode causar nela. Eu quero ser médico porque era o que minha mãe gostaria, né? Olha, desejabilidade social, é o que a sociedade quer de você. Inclusive, tem profissões que a pessoa fala assim, olha, eu quero que meu filho seja médico ou advogado. Pelo amor de Deus, qualquer outra profissão, professor, psicólogo, motorista, o que for, né? Profissões assim eu não quero, não. Eu quero só que ele seja médico ou advogado. A pessoa vai crescendo com aquilo, a pessoa vai crescendo e sendo imbuída a escolher esse tipo de profissão. E por isso que, às vezes, a gente escolhe valores com o ambiente externo promovendo alta pressão sobre a gente. Mas é importante também que nós, terapeutas, ajudemos os nossos clientes a entender que nesse momento, quando ele te procura, né, ele não é mais aquela criança que foi imbuída, que foi selecionada a fazer a profissão que o pai queria, né? Quantas mães desenvolvem, a gente sabe disso, muitas mães desenvolvem transtorno alimentar nos filhos, nas filhas especialmente. Tem muito caso de meninas que têm anorexia porque a mãe não pode ver a menina comendo um bolo. Você não quer ser bailarina? Como é que você quer ser bailarina se você está comendo desse jeito? Né? Então, eu lembrei de mais uma novela, né? Eu esqueci o nome da novela, mas enfim, é Pérola Farias, que fazia o personagem da menina que não podia comer, comia escondido, vomitava, enfim. É, como é que você quer uma namorada se você não sabe lavar uma louça? Né? Como é que você quer casar se você não sabe cuidar de uma casa? Como é que você quer ser médico se você não para estudar? Enfim, a pessoa ela vai imbuindo isso na gente. Quando você também quando você também está orientada com seus valores, está cumprindo de acordo com seus valores, você também está dando suporte a outros processos da flexibilidade, daquele hexágono que a gente tem aqui, né? A gente sabe que tem vários processos de flexibilidade nesse hexágono e quando a gente escolhe nossos valores, define nossos valores e caminha de acordo com nossos valores, a gente dá o suporte a esses processos de flexibilidade. Por exemplo, aqui na desfusão cognitiva, né? A gente vai precisar desfusionar para estar em contato com nossos valores. E a aceitação também é um deles, né? Aqui ele colocou o exemplo da aceitação da desfusão. Ele disse que com frequência significa ter que caminhar em pântanos de ansiedade, quando a gente quer praticar essa aceitação e a desfusão. A gente vai caminhar em perdas, em tristezas, em confusão, né? Os valores, eles vão fornecer um contexto para convidar os clientes a entrar em contato com essas experiências difíceis. Eles não estão sendo convidados a experienciar dor por causa da dor, mas eles estão sendo convidados a experienciar a dor por causa dos seus valores. Quando eu tenho que dormir meia-noite e acordar às 6 horas da manhã, gente, é lógico que assim, pela minha saúde mental, eu já vi que não dá pra mim, tá? Eu tenho que dormir 10 horas mais tardar. Se eu quiser acordar às 6 da manhã, bem, ok? Mas em alguns momentos, né? Em algum momento pode acontecer de eu ficar com tipo de serviço para fazer até mais tarde, do meu filho ficar enjoadinho, enfim. E aí eu ir dormir mais tarde. Em algum momento pode acontecer. E aí eu sei, e eu fico pensando assim, então amanhã eu vou dormir até 7 horas. Se eu dormir meia-noite, amanhã eu vou ter que dormir até 9 horas. Mas se eu for dormir até 9 horas, gente, não dá para fazer tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Tem que acordar às 6 mesmo. Então, ainda que eu esteja com sono, ainda que seja desconfortável, ainda que seja ruim, eu vou levantar a hora que eu estipulei para mim, porque é isso que está de acordo com nossos valores. Tá? Então, é isso que me norteia na minha vida. É igual alguém falar assim, mas você pode fazer no dia seguinte. Não, no dia seguinte eu posso continuar essa tarefa que eu fiz hoje. Então, assim, é lógico que eu vou ter que ter flexibilidade. Se eu vir que tá demais, que tá passando muito do horário, eu vou ter que me reorganizar. Eu vou ter que reorganizar esse horário, reorganizar a vida.
né? Eu já fiz vários ajustes com relação ao horário, com relação ao meu filho na creche, porque ele passava muito tempo na creche, eu percebi isso. Tive que diminuir o tempo dele na creche, tive que diminuir o meu trabalho, tive que ganhar menos, acabo ganhando menos dinheiro, tenho que gastar menos, tenho que organizar financeiramente também. Então, tudo é um processo. As coisas não vêm de mão beijada, as coisas não vêm com facilidade. A gente tem que se esforçar um pouco, né? Sim, eu sei que para algumas pessoas tem coisas que vêm de mão beijada assim, mas eu tô falando de pessoas reais como eu e você, que tá assistindo esse vídeo. Na perspectiva da arte, valores são aqueles que fazem a disposição e a aceitação serem mais do que simplesmente caminhar pelas dificuldades ou uma tentativa de reduzir as experiências desagradáveis por meio da exposição, né? Então, similarmente a isso, temos a clareza dos nossos valores que são escolhidos por nós mesmos, que vão fornecer um guia para ações funcionais, quando não estamos respondendo de maneira literal a nossos pensamentos. O trabalho com valores ajuda os clientes a estabelecerem objetivos flexíveis e pragmáticos e aumenta a probabilidade que eles se engajem em ações efetivas ao longo da vida deles. Tá? Então, assim, lembrar, né, que podemos ser flexíveis sim, colocarmos em prática sim e aumentar com isso a probabilidade de se engajar em atos que vão nos levar aos próximos nossos valores. Então, ao invés da gente priorizar os objetivos, a prioridade é encontrar valores e caminhar em direção a eles. Lembre-se então, né, toda vez que o cliente trazer para você que ele tem o valor, porque ele tem que ter aquele valor, porque a sociedade diz que tem que ter aquele valor, porque ele deve ter aquele valor, então você ajude a desfusionar, né, dessa desejabilidade social, dessa questão cultural que tem embutida em todos nós, mas não deixe, né, ele sair da terapia sem entender muito bem o que é valor. Quando ele diz deve ou tem que, isso não tem a ver com valores, tá? Isso tem a ver até com questões culturais, mas não com os valores pessoais dele, tá bom? E qual o método, né? Como que a gente faz isso? Essa definição de direções baseadas nos valores, ela quase sempre começa com conversas que têm o objetivo de ajudar os clientes a imaginar que tipos de vida lhes daria sensação de integridade, profundidade e vitalidade. Lembre essas palavras, gente. A pessoa ela quer ser uma pessoa íntegra, ela quer ter profundidade, ela não quer ficar no superficial ali, ela quer ter vitalidade, se sentir viva e sentir que a sua vida está em suas mãos, que ela não entregou a vida dela na mão de outra pessoa. Sabe aquela pessoa que fala deixa a vida me levar, né? Essa pessoa ela não tem a perspectiva de que ela pode modificar o seu presente, né? Porque ela não entende sobre seus valores, porque a vida para ela foi tão dura que ela não tem essa visão. E aí ela vai vivendo só a superfície, sabe? Não consegue mergulhar, não consegue se aprofundar na vida dela, não consegue ir além daquilo, sabe? Ela tem muito medo, ela tem. Inclusive, tem também um exemplo meu aqui de uma atitude que eu tomei que foi necessária, mas que eu estava tão assim apegada àquilo, estava tão assim, eu resisti muito em soltar aquilo que eu estava vivendo, porque era o que eu conhecia, era a minha segurança, e eu não queria dar o próximo passo e saber o que ia acontecer, e com isso eu não dava o próximo passo, porque ninguém tem bolas de cristal para me dizer, ó, se você fizer isso vai acontecer aquilo imediatamente. Então ninguém pode fazer isso pra gente. Então assim, é por isso que muitas vezes é necessário desapegar, sabe? Desapegar de coisas que a gente está vivendo, mas está no superficial, está vivendo, mas não está na profundidade, está vivendo, mas rouba a nossa integridade, está vivendo, mas não é totalmente vital, é algo mais ou menos, sabe? Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, minha vida é tão meia boca, sabe? Eu tenho tanta vontade, tenho tantos sonhos, tenho tantas aspirações, mas eu não consigo ir além, eu sou presa. Então, isso faz com que a pessoa paralise, faz com que a pessoa não haja de acordo com os seus valores. Geralmente, os clientes eles chegam à terapia muito focados nesses problemas, são os problemas que eles levam para a gente, né? E um bom terapeuta também, ele vai encontrar os valores desse cliente, perguntando quais são as aspirações, perguntando quais são os sonhos,
as esperanças, né? Falar dos problemas, mas também focar naquilo que faz com que ele sorria, no que ele pretende daquela vida dele em diante, sabe, no dia de amanhã. Bom, eu vou encerrar aqui para não ficar um vídeo muito grande e a gente vai entrar em avaliações dos valores, tá? Não existe assim um valor certo, um valor errado. Existe as motivações, porque, como eu dei um exemplo lá, uma mãe que tem um filho de 40 anos, que está de casa, que não ajuda, que não nada, a pessoa é a gente chama dreno, né? A pessoa é um dreno, não é fonte para nada. Então, aí a pessoa tem como justificativa, motivação, dizer, não, mas o que me motiva é estar ali vendo meu filho bem, e por isso que eu faço tudo por ele, ainda que ele tenha já idade adulta, e essa pessoa está se matando ali por cuidar desse filho de 40 anos, e que ela não pensa que, na verdade, ela não está, se ela parar e pensar e perceber que ajudar esse filho a evoluir na vida, né? Que se ela quer ser uma boa mãe, o que nós mães fazemos, né? A gente ajuda nossos filhos, a gente cria nossos filhos, prepara nossos filhos para o mundo, não é isso? E é um ditado pronto, mas é um ditado muito real, gente. E essa mãe, ela tá estragando o filho, ela tá botando seu filho numa redoma de vidro, sabe? E isso que deve ser questionado com muita empatia, com 500 aspas aí. A gente vai falar depois da avaliação dos valores, né, no próximo vídeo, mas deixo vocês então refletindo sobre isso. Essa parte dos valores é uma parte muito importante da terapia que a gente vai ter com nossos clientes, porque inclusive ela entra no plano terapêutico, né, trazendo ali, todos eles entram, lógico, né, mas ela entra ali como um norte da terapia, como um lugar onde o cliente quer chegar com a sua ajuda, por mais que esse cliente ele só chegue falando de problemas e mais problemas. É para isso mesmo que eles procuram terapia, eles não estão vendo outra solução, eles não conseguem aumentar essa percepção, e você com as suas perguntas, com as suas metáforas, com a sua empatia, você vai conseguindo tirar ele desse lugar de venda nos olhos, né, e mostrar para ele, se ele ampliar a sua visão, ele vai ver coisas muito para além daquilo que ele está vivendo. Tá bom? Inclusive, quando eu dei aqui o meu exemplo de que eu precisei romper uma barreira para mim, que era uma barreira de segurança, até eu fui ajudada pelo meu terapeuta, assim, e foi assim impressionante quanto eu consegui observar que existia uma vida, sabe? Existia um mundo lá fora, existia uma vida diferente daquela que eu estava vivendo, e que era uma vida bem melhor, e que eu ficava pensando, mas ainda assim eu tenho medo, vai que não seja bom, vai que não seja. E aí, assim, uma das coisas que os autores colocam no livro é a certeza que você tem é que essa vida que você está vivendo não está de acordo com os seus valores. Não está sendo íntegro, não está sendo profundo, né? Tá meia boca. Essa é a certeza que você tem, ok? Do presente agora. É o que você pode ter. Você não está vivendo no futuro, então você também não está vendo no futuro. É o que você pode ter, certinho. E você tem uma chance de que, se você romper essa barreira, que a sua vida assim, pode ser bem melhor. 50% de chance de ser bem melhor. Então, por isso que é a importância, né, de receber essa ajuda quando a gente não consegue definir os seus valores, quando a gente não consegue se identificar na vida. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.